Palavra de Deus, no texto base de hoje, que é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Irmãos, nós estamos nas últimas escolas bíblicas dominicais, tratando acerca da família da aliança. Hoje, o assunto diz respeito à nossa família de forma indireta. Então, hoje eu não vou falar sobre criação de filhos, hoje eu não vou falar sobre casamento, mas eu vou falar de algo que tem influenciado as nossas famílias de uma maneira profunda, que é o uso da tecnologia. Então, quero pedir para que vocês abram, por favor, suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Os irmãos encontraram? Vamos ler, irmãos? Verso 15 e verso 16. Leiamos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento. Presbítero Juscelino, por favor, ore ao nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde o período da criação, nós percebemos na palavra de Deus que o homem, ele teve grandes avanços na tecnologia. Eu quero pedir para que você abra a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 4. Isso vai ficar patente ao lermos alguns versículos que estão aqui na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 4. Veja só o versículo de número 19. Aliás, versículo de número 20. Veja só. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto da palavra de Deus: que Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Nós estamos aqui, irmãos, encontrando aquilo que são os primeiros passos da pecuária, o desenvolvimento da pecuária. Os modernos fazendeiros, portanto, eles têm o seu fundador no tal do Jabal, não é? Agora veja só. Versículo de número 21, o irmão do Jabal. O nome de seu irmão era... Então, Jubal foi ele que desenvolveu a pecuária. E Jabal. E Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, enquanto um trabalhou nessa arte da
da pecuária, desenvolvendo inclusive o sustento, aquilo que diz respeito à própria comida das pessoas, no que diz respeito, pelo menos naquela época, ao uso do leite, né? Nós encontramos aqui um outro que trabalhou no campo da arte, da música, que é algo igualmente importante para nós, ok? Isso nos primeiros dias. Agora vá para o versículo de número 22. Encontrou o versículo 22? Diz assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, esse homem aí, chamado Tubal-Caim, a Bíblia chama ele de o primeiro, portanto, a mexer no campo da metalurgia, outro campo importantíssimo para nós. Ele foi o primeiro a mexer com ferro e com bronze. Ok? Então, essas coisas, irmãos, são coisas muito antigas. A Bíblia fala que desde o princípio, portanto, aqueles primeiros homens que foram gerados, eles já tratavam dessas coisas. Ela diz aqui claramente de pecuária, da música e da metalurgia. E certamente outras coisas no princípio também foram criadas, certo? Então aquela ideia, por exemplo, de homem das cavernas, um homem com um bastão aqui na mão e tudo mais, batendo na cabeça da mulher, aquele homem primitivo, essa não é a ideia das Escrituras. As Escrituras não mostram assim. Nós encontramos o homem de forma muito civilizada. Veja só o versículo de número 17. Veja só, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque o nome de seu filho. Ou seja, na primeira geração do ser humano, ou seja, aquela que seriam os primeiros filhos, portanto, do primeiro casal, Caim, ele vai e constrói uma cidade. Ele não é um homem das cavernas. Isso tudo diz respeito a quê, Raí? Ao desenvolvimento da sociedade humana. Então, a sociedade humana, ela foi desenvolvida desde o começo, tá? Ok? E naquela época, desde aquela época, já tinha o quê? Tinha pecuária, que tinha mais? Tinha música e tinha metalurgia. Isso tudo é o que, Marquinhos? É o desenvolvimento da tecnologia. Compreendido, meus irmãos? E desde então, irmã Adna, nós tivemos vários avanços tecnológicos. Por exemplo, o homem criou arco e flecha. É um desenvolvimento tecnológico. Depois o homem criou, irmão Ozenildo, rodas e eixos. Isso é um outro grande desenvolvimento. Depois que o homem criou a roda, meu Deus do céu, facilitou demais as coisas, né? Outra coisa, você encontra, na época da reforma, prensas de impressão. Antigamente, para você transmitir, por exemplo, conhecimento de uma geração para outra, era muito difícil, dependia de quê? Dependia do manuscrito, e se esse manuscrito se perdesse, acabou-se o conhecimento. Mas agora, na época da reforma, um alemão chamado Johann Gutenberg, ele inventa a prensa tipográfica, aquilo que seria o predecessor, ou precursor, melhor dizendo, das nossas impressoras modernas. E a partir de então, cópias e cópias e cópias de livros são feitas. Então, foi um grande avanço tecnológico, né? Aí depois inventaram o relógio de parede. Daqui a pouco inventaram o relógio de mão. Daqui a pouco inventaram trens, carros, ônibus, não é? Daqui a pouco inventaram aviões. Daqui a pouco inventaram ônibus espaciais, levando gente para a Lua. É uma coisa fantástica. Hoje a gente envia, irmãos, nave com robôs que
estão lá trabalhando em Marte. Hoje a gente tem imagem de Marte. Não é uma coisa fantástica, irmãos? Não é uma coisa fantástica, é uma coisa inimaginável há séculos atrás. Drones, então uma coisa fantástica. E a gente chegou na época também dos computadores e dos smartphones. E hoje, irmão Zenildo, veja só, irmão Zenildo, hoje nós temos acesso a uma boa parte dessa tecnologia de forma direta. Olha aqui na nossa igreja, olha o tanto de tecnologia que tem aqui na nossa igreja. Aonde você olhar aqui na nossa igreja tem tecnologia, né? Por mais simples que a nossa igreja seja, tem tecnologia. Olha, para fazer esse vidro foi preciso tecnologia. Para fazer essas janelas foi preciso tecnologia. Né? Eu não vou nem falar da câmera. Olha o computador, olha esse aparelho de som. Gente, olha o tamanho desse microfone aqui. Eu não tenho nenhum fio ligado ali. Certo? Então nós temos acesso a muita tecnologia. Agora você, por exemplo, você provavelmente no seu bolso tem um celular. Quem é que não tem um celular no bolso nesse momento? Estou perguntando se você não tem celular. Eu estou perguntando se você está sem ele. A irmã Adna está sem o celular. Mais alguém está sem celular? Você também. Então, tem 5 pessoas aqui na nossa igreja, aqui nesse lugar. O restante está todo mundo com o celular no bolso. Certo? Olha, irmãos, quantas pessoas existem no mundo? Vocês sabem? Uma época atrás era 6 bilhões de pessoas, calculava-se. Hoje tem quantas? 7? A Ericsson, vocês conhecem essa empresa americana, Ericsson, né? A Ericsson, no ano passado, ela estimou que cerca de 4 bilhões de habitantes da Terra possuem um smartphone. 4 bilhões. Ou seja, muito mais da metade dos habitantes da Terra possuem um smartphone. E por que o smartphone ele é tão popular? Por que todo mundo quer ter esse danado aqui? Não é difícil entender, irmãos. Olha, aqui dentro está a minha agenda. Tudo que eu vou fazer nessa semana, até o final do ano, ou nos anos subsequentes, eu tenho compromisso nos anos subsequentes, está tudo anotado aqui. Então eu não preciso andar com minha agenda para todo lado. A agenda está onde? Está aqui. Mas não apenas minha agenda está aqui, a minha câmera está aqui também, ó. Na hora que eu quiser eu tiro foto. Mas não apenas minha câmera está aqui. O meu álbum fotográfico está aqui também. Os meus vídeos estão aqui também. Aí você vai pensar, pastor, isso é muito fantástico, mas tem mais coisa. O meu trabalho está aqui. Certo? Olha, se eu quiser, irmãos, eu tenho mais de 1000 sermões, mais de estudos, assim, eu tenho coisa demais. Eu tenho umas centenas e centenas de aulas. Todo o meu trabalho, se eu quiser, está aqui dentro. Eu tenho isso tudo na nuvem. Entendeu? Aí a irmã Adna citou uma outra coisa. O meu banco está aqui. Então, eu tenho acesso ao meu dinheiro aqui. Para comprar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, não é? A minha caixa de e-mail está aqui. Aí, olha, você que faz academia, os seus treinos estão aqui. Certo? Você quer ler livros, os seus livros, a sua biblioteca está aqui. Eu tenho várias plataformas de biblioteca, certo? Eu tenho entre o Kindle, entre o Logos e o iTel, eu tenho cerca de 10.000 livros. Então, foi o que eu mais investi na vida, foi em comprar livro, na vida. E essa vai ser a herança do Israel, se um dia ele quiser ser pastor. Aí vai ser a minha herança para ele. Não vou deixar muita coisa não, porque não tem. Mas livro eu vou deixar muito para ele, se ele quiser ser pastor.
Pois é. Então, hoje a biblioteca está aqui. Aí, mas não é só a biblioteca, não. Olha, eu tenho aqui, ó, irmãos. Tenho aqui, ó, nas minhas notas. Eu tenho minhas anotações, ó. Tenho várias anotações. Tem aqui, ó. Tem um itemzinho aqui nos lembretes. Ó, vocês estão vendo aqui? Aqui são os meus compromissos de amanhã. Deixa eu ver quantos compromissos eu tenho amanhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho mais de 20. Eu tenho que fazer tudo isso amanhã. Eu vou anotando o que eu tenho que fazer amanhã. Meu dia é resolvendo coisas. É fazendo coisas. E eu tenho que lembrar dessas coisas. Aí, quando eu lembro de alguma coisa, eu vou logo escrevendo. Eu não posso deixar para outra, vou me lembrar. Não vou me lembrar. Eu tenho que escrever, porque senão eu vou esquecer. Certo? Então, assim, tem muita coisa hoje aqui dentro. Olha, irmãos, ó, o tal do GPS, hoje os nossos mapas estão aqui. Quantos de vocês, por exemplo, descobriram a nossa igreja aqui por intermédio do celular? Talvez fosse você, Raí, talvez um monte de gente. Procurou lá, Igreja Presbiteriana. Aí foi por causa disso aqui, né? Outra coisa, você, por exemplo, Nayara, você estava viajando essa semana. Eu tenho quase certeza que você consultou o clima lá da região para onde você ia. Se estava frio ou não. Aonde que você consultou? No celular. Esses dias, por exemplo, está tendo uma promoção aí na Amazon Prime Day, sei lá. Pois é, e você fez compra lá também, como eu fiz. Estava barato. Então, o nosso shopping está aqui. Então, vários e vários segmentos da nossa vida estão conectados a isso aqui. A nossa localização. É verdade. Quando eu viajo, geralmente mando para minha esposa a minha localização em tempo real. Está aqui, ó. Você sabe para onde eu estou. Se de repente acontecer alguma coisa, ela já sabe, né? Entendeu? Então é um meio dela ficar de sobreaviso. Então, meus irmãos, vários e vários segmentos da nossa vida estão concentrados aqui. Eu quero dizer que, por um lado, irmã Giza, esses avanços tecnológicos são uma bênção. Não são uma bênção? Olha, irmão Osmael, vamos lá, irmão Osmael, você é o tesoureiro aqui da nossa igreja. O senhor já imaginou, irmão Osmael, se a gente precisasse ir antigamente no banco toda vez para sacar dinheiro, para fazer transferência, para depositar? Era um trabalho grande, não era, irmão Osmael? Hoje é só... Pronto. Economizou tempo, né? Antigamente, para você chegar num determinado lugar, você tinha que caçar. Hoje é só colocar lá no Waze ou no Google Maps, pronto. Então, é muito fácil. Hoje você faz um exame, você não precisa ir nem no laboratório. Eles lhe mandam lá a senha, o login, pronto, está tudo aqui. Você vai logo, mostra lá no médico, manda para o médico pelo WhatsApp, o médico vê. Então, existem muitos benefícios, existe muita comodidade por conta dos avanços da tecnologia. Por não? Comunicação. Então, quando começou, era tijolão. É verdade. Só para ligação, alguns começaram já. Isso, é verdade. Aí, certeza. Então, ó, tem benefício, irmãos? Demais. Muitos, Abimael. Nós não podemos nem contar quantos benefícios. Mas eu acho que nenhum de nós pode negar o fato de que o celular trouxe muitos malefícios. Vocês concordam comigo? Eu acho que ninguém aqui pode discordar disso. Eu acho. Por exemplo,
Para a maioria das pessoas, eu estou arriscando dizer que a maioria das pessoas, o uso do celular deixou de ser um uso equilibrado, um uso racional e um uso salutar, passando a ser um uso desmedido. Existem pessoas, irmãos, que passam o dia inteiro no celular, conectados à internet. Isso, irmãos, tem crescido assim de forma assustadora nas últimas décadas. Eu me recordo, olha, eu sou de uma cidade de 30 mil habitantes. Eu acho que lá na minha casa foi a primeira casa onde se teve conexão de internet na minha cidade. Meu pai era advogado e ele precisava de algumas coisas. Então, acho que na minha casa foi a primeira casa na minha cidade do interior que teve conexão à internet. Eu me recordo que naquela época, mas meus irmãos, era um negócio tão objetivo. A gente entrava na internet, mandava um e-mail, certo? E pronto, desligava. Era só para isso. Então, às vezes era para ver no sistema se tinha algum parecer de algum juiz e tal, mas era uma coisa ainda muito incipiente, era uma coisa assim, muito restrita assim. Mas hoje, irmãos, com a popularização dos smartphones, hoje existe um uso desmedido da tecnologia. Muita gente acessa a internet de forma ininterrupta. E isso tem transformado a vida de muitas pessoas. O uso do celular tem se transformado em um vício. Eu vou além, tem se transformado em uma doença mental. Uma doença emocional na vida de muitas pessoas. Eu estava pesquisando para fazer esse estudo, deu trabalho para fazer esse estudo. E eu vi que, de acordo com uma pesquisa, nós pegamos em nosso celular, em média, 200 vezes ao dia. 200 vezes ao dia. A cada 7 minutos, você está pegando no seu celular. Em média. A cada 7 minutos, você deixou aqui, ó. Cerca de 7 minutos, você está lá de novo, pegando ele. Certo? E você toca no seu celular, em média, 2.600 vezes no dia. Assim, ó. Você digita cerca de 2.600 vezes por dia. Né? De acordo com a reportagem dos repórteres Leandra Souza e Renata Buono, repórteres, para o Estado Jornal de São Paulo, em 15 de fevereiro desse ano, o brasileiro ele gasta em média 3 horas e meia do seu dia exclusivamente com redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e companhia. 3 horas e meia. Nós gastamos, por sinal, cerca de 4 vezes mais em redes sociais do que os japoneses. Os japoneses utilizam redes sociais 4 vezes menos do que nós. Você já entendeu por que a gente produz tão pouco, né? Trabalha menos. Tem umas coisas que contribuem para isso. Por exemplo, foi descoberto há um tempo atrás, tem um indivíduo, o nome dele é Azar Raskin. Azar Raskin, ele inventou um artifício muito comum nas redes sociais, chamado de rolagem infinita. É o seguinte, você vai passando, vai fazendo assim, ó, e não acaba nunca. Você já percebeu isso? Você vai passando, pega o seu Instagram depois. Tente, vá passando. Não vai acabar nunca. Certo? Não vai acabar nunca. Esse homem criou esse artifício, segundo ele a princípio,
para melhorar a experiência das pessoas nas redes sociais. Mas no final das contas, isso fez o quê? Isso fez com que as pessoas fossem presas às redes sociais, né? E, meus irmãos, as redes sociais, via de regra, só passam de distrações, certo? E elas têm sido a causa de desequilíbrio na vida de muitas pessoas. Porque quando você está usando a rede social, certo? Você está deixando de trabalhar, você está deixando de estudar, você está deixando de se comunicar com seu esposo, com seus filhos, e assim sucessivamente. Você está deixando de viver, não é? E isso vai acabar trazendo problemas seríssimos para a sua vida, para a sua saúde, até para a sua própria mente, questão de depressão, ansiedade. Estudos comprovam que muitas vezes está relacionado ao uso excessivo da tecnologia. Não é à toa que recentemente, no ano passado, teve uma pesquisa feita exclusivamente com jovens lá na Inglaterra. E 51% deles, ou seja, um pouco mais da maioria, disse que provavelmente as suas vidas seriam melhores se as redes sociais não existissem. Olha que coisa, meus irmãos. O Asa Raskin, que foi quem inventou a rolagem infinita, ele disse o seguinte, olha, isso é pesado, preste atenção. Ele disse assim: nós estamos colocando toda a humanidade no maior experimento tecnológico, mas sem nenhum controle. Eu vou repetir. Nós estamos colocando toda a humanidade no maior experimento tecnológico, mas sem nenhum controle. Esse aqui foi o maior experimento tecnológico de toda a história. Isso aqui. Isso aqui veio para revolucionar tudo. E nós estamos entregando, que Asa Raskin quiser, que nós estamos entregando o maior experimento tecnológico na mão das pessoas, e a gente está fazendo isso sem nenhuma responsabilidade. Simplesmente as pessoas, elas recebem isso aqui e elas não sabem lidar com isso aqui. Na minha opinião, ele foi muito lúcido quando ele disse isso, né? Por que eu acho isso? Por exemplo, quando uma pessoa faz uso abusivo de outras coisas, nós temos indicadores muito claros disso. Por exemplo, se você come muito, você vai ter um indicador claro disso. Qual é o indicador claro, se você come muito? Você vai engordar. Se você, por exemplo, você começou a usar bebida alcoólica de forma excessiva, eu tenho um indicador disso. Qual o indicador disso? A embriaguez. A embriaguez, ela vai fazer isso, certo? Se você compra coisas desordenadamente, se você tem aquela compulsão por comprar as coisas, eu vou ter um indicador daquilo. Qual é o indicador? Você vai ser colocado para o olho da rua, certo? É possível que um agiota bata na sua porta e talvez acabe com sua vida. Então, eu tenho meios de colocar isso. Mas o celular não. Quem é que vai dizer hoje que você usa demais celular? Quem é que vai dizer? Certo? Então, nós estamos, irmãos, diante assim de um negócio muito difícil, porque nós muitas vezes não temos marcadores muito claros e concretos acerca do uso demasiado do celular. Embora a gente saiba que as consequências do uso demasiado do celular são terríveis, certo? Por exemplo, vou falar dos jovens. Eu sou de uma geração, eu nasci numa época onde onde a maioria das pessoas não tinha celular, onde a maioria das casas não tinha internet. Então eu conhecia aquele mundo. Mas, por exemplo, os meus filhos não conheceram esse mundo, certo?
Giovana, você tem quantos anos? Você tem 15 anos. Ela já pegou, ela já é dessa geração. Ela já é dessa geração. Muitos jovens, irmãos, hoje estão com suas vidas altamente comprometidas por causa do uso excessivo de tecnologia. Todos nós conhecemos alguns jovens que não saem de casa por causa da tecnologia. Eles preferem ficar em casa jogando videogame do que sair passear com os amigos. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. A literatura hoje chama esse tipo de jovens de os filhos do quarto. Por que os filhos do quarto? Porque eles passam o dia todo no quarto. Eles não têm praticamente nenhuma experiência fora do mundo virtual. Eles não se preocupam em ter outro tipo de vida. A vida deles é aquilo ali, né? Irmãos, eu conheço jovens que passam 24 horas, 28 horas, 32 horas, 48 horas, 55 horas direto no videogame. Eles não param. Eles estão toda hora jogando videogame. Eles não descansam, eles não comem, eles não fazem higiene pessoal, eles não estudam, eles estão direto no videogame. Eu ouvi falar de um caso emblemático de um jovem que fazia suas necessidades ali, sentado, na roupa, porque não queria largar o videogame. Ele ficava com uma mão no joystick e outra mão ele arrancava a sua cueca suja de fezes e de urina, jogando fora, porque ele não queria largar o videogame. Então tem uma coisa muito séria, irmãos, no uso da tecnologia hoje em dia. Aí eu vou lhe dar uma informação que talvez você não saiba. Qual é o lugar no mundo onde existe mais empresas de tecnologia firmadas? É uma região nos Estados Unidos chamada Vale do Silício. Vale do Silício, pronto, a Mariana está confirmando aí. Lá você encontra a Microsoft, lá você encontra a Apple, lá você encontra as principais empresas de tecnologia do mundo. Certo? E lá, Mariana, tem um negócio interessantíssimo. Lá existem algumas escolas disputadíssimas. Essas escolas são chamadas de escolas techless. O que caracteriza essas escolas techless? Que o pessoal que trabalha nessas grandes empresas de tecnologia querem colocar os seus filhos ali. É porque essas escolas, elas desestimulam, melhor, elas proíbem o uso de tecnologia dentro delas. É proibido usar celular, é proibido usar computador lá dentro, no Vale do Silício. O que isso deixa para mim e para você implícito? Isso deixa para mim e para você implícito o fato de que esse pessoal que mexe com tecnologia, eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos, que essa tecnologia faz mal. E eles não querem isso para os filhos deles, não querem isso para os netos deles. Tem que ser techless as escolas, para esse pessoal. As escolas que usam tecnologia lá não prestam, o pessoal não procura. Mas as techless é que são boas. Então, meus irmãos, eu ouso dizer que a tecnologia ela tem sido assim, em parte, uma coisa boa, mas por outra parte, algo muito ruim. Vocês concordam com isso? Talvez 25% boa e 75%. É. O negócio é sério. A tecnologia, ela é boa. O direcionamento
que nós vamos dar para ela é que vai dizer se o uso dela será bom ou será ruim. Entendeu? Mas eu acho que a maioria das pessoas da nossa nação usam mal a tecnologia. E eu vou dizer a razão por isso. A maioria das pessoas usam mal a tecnologia por causa que a maioria das pessoas utiliza isso aqui majoritariamente para distração, para se distrair, certo? Então, o que é que acontece? Você está entediado. Imagina que você está lá na sua casa, entediado, sem saber o que fazer. Aí, o que é que você faz? Você tira o celular do bolso e começa a tocar aqui. E aí você vai ter uma lista interminável de opções para acabar com aquela sua nostalgia, com aquela sua distração. Não, distração não. Seu tédio, exatamente. Você está com tédio. Aí pronto, aqui você vai ter uma lista de coisas para acabar com aquele seu tédio. Eu li um dia desse uma lista de uma pessoa que estava... Quem já fez aconselhamento comigo sabe que eu mando geralmente as pessoas escreverem, né? Digo, escreva determinadas coisas e depois traga para mim. Aí, dia desse eu li uma... Dia desses não, há um tempo. Eu li um relato, um testemunho de uma pessoa que escreveu acerca da rotina dela no uso do celular, que estava atrapalhando muito ela. Aí me permita, ela disse assim: hoje eu estava cansado depois de trabalhar. Então eu abri o Facebook no meu telefone em busca de diversão. Dei uma olhada em um vídeo de um gato que miava feito uma criança chorando. Depois eu vi um novo estudo sobre o controle de armas no Brasil. Em seguida, eu vi a propaganda de um teclado inovador para tablets. Depois, eu li uma história sobre uma fofoca relacionada a um ator da Globo. Depois, foram me oferecidas 20 fotos de atores que envelheceram rapidamente. E eu ignorei rápido essas. Depois eu vi uma notícia de 1 hora sobre um grupo de milícia no Rio de Janeiro. Em seguida eu li que a Coreia do Norte aparentemente detonou uma bomba atômica para fazer um teste. Após isso eu assisti um vídeo viral de um triturador monstruoso que esmagava geladeira, que esmagava sofá, que esmagava carro. Então eu vi fotos de um amigo e sua esposa. Assim por diante eu fui vendo uma lista de itens desconexos e fragmentados, e a maioria só um pouco importante ou interessante. Eu não fui edificado com nada dessas coisas, não serviu para nada. Eu só fiquei mais fatigado por não ter tirado um cochilo que eu deveria tirar, ou não ter feito uma caminhada que eu podia fazer. E facilmente fui atraído de volta para o meu telefone. Eu estava sem fazer nada, aí eu percebi que eu não tinha feito nada. Aí fiquei triste, aí voltei a pegar os telefones de novo. Então eu lembrei que não havia realizado as minhas atividades devocionais. Você está entendendo? C.S. Lewis, que é um autor cristão muito famoso do século passado, ele chamou isso de a estratégia do nada. Tem um livro que ele escreveu, As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Aí ele chama isso lá nesse livro de a estratégia do nada. O que é a estratégia do nada? É uma estratégia que eventualmente faz um homem no fim da sua vida olhar para trás. Ele olha para trás e diz: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Os melhores anos da minha vida eu joguei aonde? No lixo. Em vez de eu estar fazendo tanta coisa, eu estou jogando a minha vida no lixo.
certo? E aí é que mora o perigo que o nosso texto que lemos inicialmente nos exorta. Depois dessa pequena introdução, nós podemos voltar aqui para o texto. Abra aí a sua Bíblia. Pronto, vamos lá. Essa é só uma introdução, irmã Giz. Agora vai começar o estudo. Vamos lá. Abra a sua Bíblia aí no texto de Efésios. Qual foi o texto que nós lemos, irmãos? Vamos lá. Leia de novo. Olha aí, o que é que o texto diz? Leia, por favor, para mim. O que o texto está dizendo? Olha, irmãos, a gente não pode agir que nem doido, não. A gente não pode ser que nem Nécio. Pode ser que nem gente assim, que não entende as coisas. A gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Olha, irmãos, a gente tem que pensar bem no que é que a gente está gastando o nosso tempo. Os dias são maus. O tempo passa rápido. Olha, irmãos, tempo é mais importante que dinheiro. Você perde dinheiro, você trabalha e você consegue de volta. Se você perde seu tempo, pronto, nunca mais. Olha, pode tentar voltar, não volta. Não volta de jeito nenhum. Você não tem como ter um controle. Olha, tempo é uma coisa importantíssima. Pois é. Pois é, pois é. Já vou falar sobre isso, evangelista. Como é que a gente resolve isso, tá? Já vou dar algumas dicas no que diz respeito a isso. Tá? Eu estava falando sobre o quê? Remir o tempo. Por que é que nós não remimos o tempo? Por que é que a gente usa o tempo assim de qualquer jeito? Por quê? Existem 3 razões, geralmente, que a gente não reme o tempo, certo? Por que é que a gente vive em distrações, certo? E a gente não tem uma vida concentrada. Em primeiro lugar, nós aceitamos distrações virtuais para fugir das nossas responsabilidades, certo? As redes sociais são um meio de você escapar, por exemplo, dos compromissos da sua vida. Irmãos, olha, às vezes a gente tem pressão, por exemplo, do trabalho, a gente quer procrastinar as pressões do nosso trabalho, as pressões dos nossos estudos, né? Eu estou para entregar uma tese de doutorado até novembro, irmãos. Ou tentação quando está difícil de escrever, ou tentação, meus irmãos, é tentar pegar o celular e fazer outra coisa. É uma pressão muito grande. Mas não é só de trabalho e de atividade acadêmica, não. Por exemplo, a gente precisa ter uma conversa difícil com alguém. Aí a gente usa isso aqui para ser uma válvula de escape, certo? Parece que quando a vida se torna mais exigente, nós queremos fazer uma outra coisa que não seja as nossas responsabilidades. Qualquer coisa. Aí falando sobre os jovens. Tem uma pesquisa, irmã Mariana, você que trabalha na área da educação, existe uma pesquisa do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. Não sei se você já ouviu falar disso. É o PISA, foi feito ano passado, foi divulgado em dezembro do ano passado. Aí eles fizeram uma pesquisa com os estudantes brasileiros. E essa pesquisa diz que quase metade dos estudantes brasileiros, 45,1%, eles afirmam que se distraem com o celular na hora das aulas. Eu acho que é mais. Você já deu aula, Mariana? E você já deu aula lá para alguém? E esse alguém
Você está dando aula e esse alguém está lá no celular, certo? Fica mexendo no celular, fazendo outras coisas. Isso é o quê? É para quê? É para fugir das responsabilidades, irmãos. Porque, assim, o professor está ensinando, aquilo geralmente é difícil. Aquilo que é fácil demais, você não consegue progredir. Tem que ser difícil. É igual a academia. Se você não fazer careta, você não aprende. Tem que ser difícil para você aprender, para valer, para você ter um progresso na vida. Em primeiro lugar, nós gostamos de distrações virtuais porque as distrações virtuais, elas retiram as nossas responsabilidades. Segunda coisa, nós usamos as distrações virtuais para manter as pessoas afastadas de nós. Deus nos chamou para a gente amar o nosso próximo. No entanto, a gente usa o celular para se afastar ou se retirar da presença de outras pessoas. E também para dizer para elas que nós gostaríamos de estar em outro lugar. Não gostaríamos de estar na presença delas. Certo? Quando uma pessoa está na igreja, por exemplo, ela está na igreja. O pastor está pregando, ou tem um momento de louvor, e ela tira o celular do bolso. Certo? Não é para desligar, não é para colocar no silencioso. Ela tira o bolso, ela começa, por exemplo, a mexer. Certo? Vê as fofocas, vê o jogo de futebol, vê o Flamengo, se o Flamengo está fazendo gol. Certo? Conversando com o parente lá, onde Judas bateu as botas. A pessoa ela está querendo dizer indiretamente que aquilo que está sendo feito aqui não é interessante para ela. Ela queria estar em outro lugar. Eu recebo muitas pessoas no seminário. E eu tenho a responsabilidade de muitas vezes ciceronear essas pessoas, ou seja, receber elas bem. E aí eu levo elas às vezes para algum restaurante e tudo mais. Irmãos, é impressionante, eu sento ali e eu vejo as pessoas, cada uma delas comendo, mas com o celular na mão. Elas querem o quê? Elas não querem a presença da outra pessoa. Os casais modernos hoje, eles vão para o restaurante, aí um fica de um lado com o celular e o outro do outro. E a comida esfriando, não conversam nada, certo? Nada. Então, meus irmãos, muitas vezes as pessoas estão desdenhando das outras por conta do uso do celular. Antes era falta de educação, né? Eu estava conversando assim e me distraía aqui com o outro, era falta de educação. Ainda hoje eu acho que é. Mas as pessoas perderam essa noção. Porque hoje você está conversando e a pessoa não. É. Mas hoje, olha, por exemplo, eu às vezes tenho que dizer isso lá no seminário. O Wesley está aí de testemunho. Quantas vezes, Wesley, eu já mandei o indivíduo largar o celular? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu sei que muitos não têm a noção, porque eles já nasceram naquele meio. Mas é uma falta de educação muito grande. Olha, eu preparo uma aula de 1h30. Olha, uma aula de 1h30, academicamente boa, você tem que gastar 4 vezes mais de tempo. Eu, para me fazer uma aula boa de 1h30, eu gasto 6 horas. Vocês não preparam sermão, mas eu gasto no mínimo, para preparar um sermão, eu gasto 8 horas, no mínimo. Vocês acham que eu chego aqui simplesmente vou falando? Não. Esse estudo aqui deu tanto trabalho, irmão, para fazer. Dá trabalho. Não vem tudo na cabeça numa hora, não. Eu passo a semana preparando. Aí o indivíduo vai, chega da sala de aula, eu estou dando a aula, e ele está lá, no celular. É uma falta de respeito muito grande.
em outro lugar. Certo. Essa semana passada, aconteceu um acidente trágico. Alguns voos devem estar sabendo, não é? Uma colisão frontal com um ônibus nosso, do Botinho, do Careteiro. Mas, pelas imagens, nós temos, foi filmado, né, por outras pessoas, e os nossos carros agora têm as câmeras. Sim. O Careteiro invadiu a nossa parte, lá na parte do Careteiro, e aí o nosso motorista morreu, o Careteiro e mais 2 passageiros. Aí eu não vou querer aqui acusar que o carreteiro estivesse usando o celular, porque eu não sou juiz, não tenho participação. Mas eu ultrapasso diariamente dezenas de carreteiros e 60% a 70% deles estão aqui, aquele bichão daquele tamanho, no celular. Nessa no celular, é verdade. E a profissão aqui, né, mais lhe tira o foco, eu vou dizer que você é a minha. É tão tal que a nossa empresa, por causa de um passageiro que filmou o motorista em uso do celular, ela agora colocou um sensor a 60 centímetros da gente, que se você pegar no celular e colocar na orelha do celular, pode esquecer. No mínimo, veio primeiro no chão da orelha, aí outra vez. Demitido. É uma profissão que não dá condição. É, mas e se o senhor erra? Meu Deus do céu, o tanto de gente que pode morrer. Não pode, é que nem o médico não pode errar. Se o médico errar, meu Deus do céu. Pois aí o médico, se ele errar, às vezes está dando uma pessoa e o motorista É. está transportando 40 e tantas. Meu Deus. Então, essa é a segunda razão. Qual a primeira razão? A gente usa distração para fugir das nossas responsabilidades. Em segundo lugar, a gente a gente usa as nossas distrações. Em segundo lugar, para quê? Nós usamos as nossas para fugir, para querer dizer para as outras pessoas que elas não são importantes, que iríamos estar em outro lugar. E em terceiro lugar, nós usamos as nossas distrações virtuais para manter os nossos pensamentos afastados de Deus. Isso é mais sutil. Mas, irmãos, o que é distração? Distração, irmãos, é algo que desvia a nossa mente e o nosso coração de algo que é mais importante. Isso é distração. Então, tem uma coisa importante que você deveria prestar muita atenção e você se distraiu. Ou seja, você deixou de prestar atenção naquilo para prestar atenção em outra coisa. E o que é mais significativo na nossa vida do que Deus? Nada. Deus é a coisa mais significativa, certo? E quando a gente tem um celular toda hora para a gente ficar se distraindo, é difícil demais servir a Deus, irmãos. É difícil demais a gente parar e pensar acerca das coisas eternas e a gente orar quando a gente tem isso aqui. Quer uma prova disso? Quando você acorda, você ora primeiro ou você vê o seu celular? Qual a coisa primeira que você faz? O senhor é uma exceção. A maioria das pessoas, elas não oram. Elas vão ver o celular. Isso é uma coisa muito importante, porque se você for olhar na Bíblia e na história da igreja, aquilo que nós fazemos logo quando acordamos vai determinar o nosso dia. E a sua comunhão com Deus também. A primeira coisa que você faz no dia é a sua prioridade. E aí, se o seu celular for a prioridade, os seus compromissos, pronto, está determinada a sua agenda. Mas quando eu inicio o dia em oração, lendo a leitura da palavra, é diferente. Deus é a minha prioridade. E isso vai fazer uma grande diferença no meu dia a dia. John Piper, ele disse uma frase muito importante. Ele disse assim: uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não era a falta de tempo. Você não pode dizer, pastor, não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas você tem tempo para o celular.
Você precisa ler 3, 4 capítulos da Bíblia por dia para você ler a Bíblia durante um ano inteiro. Mas você passa 3 horas e meia no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Essa vai ser a utilidade no dia do julgamento. Para no dia que você chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu não tinha como orar, eu não tinha como ler a Bíblia, estava ocupado demais. Não estava. Não estava, é pura distração. Bem, irmão Ismael, o senhor diz ali para a Juliane que eu vou precisar de mais um tempo? Eu disse para ela que hoje eu ia encerrar mais cedo. Porque eu achava que eu tinha pouco conteúdo, mas tem conteúdo demais aqui, né? Eu vou precisar mais de uns 20 minutinhos, aí eu termino. Aí você vai dizer assim, pastor, então o jeito, pastor, é a gente abandonar o celular, não é, pastor? Abandonar essa vida de tecnologia e voltar à época pré-digital, né, pastor? Época que a gente não tinha distração. Eu acho que não, irmãos. Porque antes mesmo da época dos smartphones, havia muita distração. Não tanto quanto há hoje, mas sempre houve a tendência do ser humano de se distrair, de desfocar aquilo que é de fato mais importante e lançar essa atenção para outra coisa menos importante. O que eu tentei mostrar até aqui para vocês foi que o celular, ele apenas potencializou as nossas distrações. Aquelas distrações por coisas desnecessárias na nossa vida. O que nós devemos fazer como cristãos, de acordo com o apóstolo Paulo, é não sermos nécios, mas remir o tempo. Tá? Eu não estou dizendo com isso que você precisa ficar ligado toda hora. Existem algumas distrações que elas são distrações santas. Pastor, olha, isso é um negócio complexo. A nossa vida é uma vida complexa. Se você viver uma vida piedosa é um negócio complexo. Por exemplo, o casamento é uma coisa boa? Se vivido dentro daquilo que é a vontade de Deus, é uma bênção. Se não, olha, é um castigo tão grande. Tá? Mas o projeto de Deus para o casamento é bom. Entretanto, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 7, uma coisa interessante. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 7. Olha só. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 e versículo 6. O apóstolo Paulo está falando acerca aqui do relacionamento conjugal. Ou seja, ele está falando para pessoas casadas aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6. Podemos ler? O apóstolo Paulo disse: não vos priveis um ao outro. Ele está falando aqui do ato conjugal, tá? Ele diz, não vos privei um ao outro. Marido, não prive sua mulher do ato conjugal. Esposa, não prive o seu esposo do ato conjugal. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Olha que coisa interessante. Olha como isso é profundo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que o casamento é bom. Mas até mesmo o casamento, de acordo com ele, vai ter época que você pode se abster daquilo que é próprio do casamento para se dedicar a quê? A oração.
Por que ele está dizendo isso, irmãos? Por que ele está dizendo isso? Porque aqui nesse mesmo capítulo ele vai dizer que, embora o casamento seja uma coisa boa, o celibato também é uma coisa boa. O casamento é bom, mas o celibato também é bom. Por quê? Ele vai explicar. Veja só, versículo 29 a 31. Olhe como isso é profundo, Nayara. Versículo 29 a 31. Olha só. Encontraram aí? Veja só. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Cristo está voltando. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Olha que coisa profunda. O apóstolo Paulo ele está dizendo todas essas coisas porque ele está dizendo assim, irmãos, o tempo se aprevia. Cristo está voltando. E qualquer outra coisa deste mundo é o quê? É uma distração, até mesmo o casamento. O casamento é uma coisa boa, é uma distração santa. Mas até mesmo o casamento você tem que ter uma medida certa de distração. Porque se você tem uma medida ruim de distração no casamento, você perde de vista o foco de Cristo, como qualquer outra coisa lícita no mundo. O estudo é uma coisa boa, mas você foca demais no estudo, pronto, aquilo ali se transformou num empecilho, você perde o foco de Cristo na sua vida. Você tem empreendimentos, você tem bons negócios, isso é uma coisa boa, não é ruim. Mas se você presta atenção demais dessas coisas, você tira o foco de Cristo. Que a razão da sua vida é uma distração e o tempo é curto porque Cristo está voltando. Se você tivesse aquela ideia de que Cristo estava voltando, você não estaria preocupado demais com essas coisas, nem com o casamento. Porque Cristo está voltando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês entenderam, irmãos, o que eu quis dizer? Então, existem distrações e distrações. Eu não estou dizendo, está aqui registrado, eu não estou dizendo que eu estou comparando e colocando na mesma prateleira o casamento por celular. Não é isso que eu estou dizendo. São coisas diferentes. O uso da rede social é uma distração vã, enquanto que o casamento é uma distração santa. Mas até a distração santa você tem que ter a medida correta. Porque a diferença do remédio para o veneno é só a dose. É só a dose. Beba demais o remédio, ele vai lhe matar. Entendeu? Então a minha pergunta para você nesta manhã é o seguinte: como é que anda a sua vida com esse danado aqui? Qual é o papel disso aqui na sua vida? Isso aqui tem se transformado numa doença para você, num vício. Isso tem se transformado no ídolo no seu coração? Eu tenho algumas perguntas para fazer a você, para que você responda bem isso. Certo? São perguntas diagnósticas. Primeira pergunta. Você usa o celular fora de hora? Dá 2 exemplos. Você usa o celular quando você acorda de madrugada, você olha o seu celular? Quando você está, certo, evacuando, você usa celular? Você está sentada no vaso, você usa? Parênteses, isso faz muito mal para a saúde, tá? Segunda coisa, seus hábitos no celular revelam o desejo compulsivo de ser visto e de autoafirmação. Existem algumas pessoas, meus irmãos, que a cada respirar é uma postagem lá no feed. Não tem? Isso aqui é autoafirmação. A pessoa quer se afirmar, quer se mostrar, quer ser visto, né? Terceira coisa, seus hábitos no celular lhe distraem de uma comunhão e de uma comunicação genuína com Cristo.
Será que seu celular tem lhe atrapalhado na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra? Quarto, seu celular oferece uma fuga fácil sobre pensamentos como sua morte, a volta de Cristo e outras realidades eternas? Quinto, seus hábitos no celular calam a liderança do Espírito Santo no seu coração. Por exemplo, isso é muito comum hoje em dia, no que diz respeito às pessoas que usam pornografia. A pornografia é o meio pelo qual muitas pessoas têm usado a tecnologia para calar a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. Sexta coisa, seus hábitos no celular lhe deixam preocupados com namoro e romance. Sétimo, seus hábitos no celular ajudam na edificação de outros e da sua igreja local? Ou você simplesmente usa o celular por usar? Oitavo, seus hábitos no celular desviam seu empenho quanto às necessidades de outras pessoas, ajudar a outras pessoas, ou você só pensa em si mesmo? Irmãos, essas são perguntas que podem ajudar você a saber se o celular está lhe fazendo bem ou se está fazendo mal. Tá? Eu quero propor aqui alguns limites para o uso da tecnologia. Aí vai te ajudar agora, irmã Gissa. Certo? Eu acredito que hoje isso aqui é uma coisa que veio para ficar, não tem como você jogar fora. Embora em alguns casos seja necessário você ficar um tempo sem ele. Mas isso é uma coisa que veio para ficar na nossa vida, irmãos. Não dá mais para a gente viver sem. O que a gente precisa é estabelecer limites e fazer o uso piedoso disso aqui. E eu quero dar aqui algumas dicas para isso. Deixa eu ver quantas foi que eu coloquei. 10 dicas. Primeiro, desligue todas as notificações não essenciais. Você tem vários aplicativos aqui no seu smartphone. Todos eles, quando você vai instalar, lhe perguntam se você autoriza eles lhe mandarem notificações. Aí você vai colocar não, 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 não. Porque se você colocar sim, 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 você não vai fazer outra coisa no dia a não ser mexer no celular. Porque é toda hora chegando notificação. Entendeu? Vá lá para as configurações e desative essas notificações. Tá? Inclusive o WhatsApp. Segunda coisa. Exclua todos os aplicativos que não são essenciais, que desperdiçam o seu tempo, ou aqueles que você comprou e já expirou o tempo de validade dele. Exclua, porque até esses aí, eles vão lhe consumir tempo. Tá? Terceira coisa. Durante a noite, mantenha o celular fora do quarto. Olha, irmãos, isso é muito bom. Eu e a Juliane, nós enfrentávamos há alguns anos atrás alguns problemas no que diz respeito ao nosso sono. Pergunta para ela depois. Por um acaso, eu vi uma reportagem sobre isso e eu mostrei para a Juliane sobre como o celular, mesmo no modo avião, ele traz ondas magnéticas terríveis que interferem no nosso sono. Então, hoje nós pegamos e deixamos o nosso celular fora do nosso quarto. Nós não dormimos mais com ele no quarto. E o nosso sono melhorou muito. Nós fizemos isso por causa da saúde, nossa saúde. Mas muitas pessoas precisam fazer isso por causa de um hábito santo, para evitar de madrugada estar olhando o celular. Entendeu? Quarta coisa. Deixe de usar o seu celular como despertador.
Compre um despertador analógico que o seja. Mas mantenha o seu celular fora do alcance de manhã. Porque se você colocar o despertador do celular de manhã, na hora que ele despertar, você vai correr logo para ele. O despertador, você corre para o despertador, desliga o despertador e vai dobrar os joelhos e orar a Deus. E ler a Bíblia. Quinta coisa. Proteja suas devocionais matinais e os seus padrões de sono, usando as configurações do seu celular para silenciar notificações nesse período. Quando dá cerca de 11 horas da noite até 7 horas da manhã, entre 6h30 e 7 horas da manhã, eu não recebo mensagem nenhuma, eu não uso o celular, geralmente. Ligue para mim às 21 horas, é muito difícil você me conseguir falar comigo. O meu celular está desligado, geralmente. Geralmente. E tarde da noite eu não atendo. Não atendo. Lá no seminário, eu moro lá, eu já disse para várias vezes, irmãos, olha, se precisar de mim, pode bater na minha porta, tocar, mas eu preciso desligar, senão não vou fazer nada. Então, qual o período que você precisa para dormir? 1 hora antes de você dormir, desliga esse celular. E 1 hora depois de você acordar, deixa o seu celular desligado, para você ter tempo de orar, para você ter tempo de ler a Bíblia. Certo? Sexta coisa. Use aplicativos autorrestritivos para ajudar a limitar as funções de seu celular e a quantidade de tempo que você investe em plataformas. Por exemplo, instale um aplicativo no seu celular que o seu cônjuge sabe o que você está fazendo e quanto tempo você está gastando. Vez por outra, a Juliana está me reclamando sobre isso. Meu filho, largue isso. E aí eu vou dizer, está repreendido. Errado. Que é muita tentação. Sétima coisa. Reconheça que boa parte daquilo que você responde rapidamente pode esperar mais um pouco. Então, alguns de vocês sabem que eu já passei de um dia sem responder vocês. Tem algumas coisas, irmãos, que se for urgente, você vai ter que bater na minha porta ou me ligar. Não mande mensagem. Mensagem é uma coisa assim que pode esperar. Entendeu? Se for urgente, você me liga. Se for urgente, você vai até meu encontro. Mas se não for urgente, você manda uma mensagem. Eu não tenho a responsabilidade e o compromisso de responder imediatamente, porque eu tenho outros compromissos. Aqui eu tenho mais de 20 para fazer amanhã. Oitavo, mesmo e-mails, coloque um período específico do dia para você responder e-mails. Eu tenho 2 momentos do meu dia que eu respondo e-mail, certo? Geralmente é de 11h30 a meio-dia e de 17h30 às 18 horas. É o horário que eu tenho para responder e-mail e abrir minha caixa de e-mail. Eu não olho outro horário. Por quê? Porque chega e-mail toda hora, irmãos. Quando eu vou olhar o meu e-mail, eu vejo de manhã, quando eu vou olhar meu e-mail, 5 horas da tarde, tem lá 30, 40 e-mails. E a maioria é coisa superficial, é de propaganda. Que eu não preciso daquilo. Né? 9. Ao fazer as suas refeições com seus familiares, deixe o celular no carro, ou deixe o celular no quarto, deixe o celular em algum lugar. Não use isso. Na hora que você está conversando com a sua família, na mesa, é só para conversar, sem celular. 10º lugar, e eu acho que é o mais importante. Programe tempos estratégicos da sua vida. Sábados virtuais. Veja aí pelo menos um dia na semana, o domingo, para você usar pouco isso aqui.
Durante um mês, separe um dia para você não usar celular. E num semestre, prepare aí uma semana, 6 dias, 5 dias, para você não usar. Então você vai viajar com Abimael, desliga o celular. Isso é muito importante. Dia desses atrás eu experimentei isso. Eu viajei lá para o litoral para um retiro do nosso presbitério, retiro pastoral do nosso presbitério, primeiro retiro que nós fizemos. E eu consegui ligar uma vez o meu celular durante 3 dias. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Só um tempo só para mim, para a minha família e para os meus irmãos. Consagrando-nos ao Senhor. Que coisa tão boa. Foi uma desintoxicação. Foi muito bom. Gente, eu terminei minha palavra, meu estudo nessa manhã. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Posso acrescentar mais um? Pois não. Como cristão, como profissional, não atenda de livro quando vai dirigir. Pronto. Importante. Com certeza. Isso vai ajudar muito a você e também a outras pessoas. Muitos acidentes acontecem porque as pessoas, eu mesmo presencio muitas pessoas, tanto em pequenos e grandes, com o celular no ouvido, ou mesmo olhando, digitando, e o carro saindo da faixa. Muito bem. Mais alguma pergunta, irmãos? Não? Irmãos, mas o senhor pode avisar lá que encerrou, tá? Queridos, nós vamos fazer a leitura do texto da Palavra de Deus em Efésios capítulo 5, conforme nós havíamos falado a princípio, tá? Efésios 5, versículo 15 a 16. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.